Beleza, gente? Como é que vocês estão? Aqui é o Otakateu mais uma vez para vocês. E eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu achei desse livro aqui. Eu ainda não terminei de ler ele, mas eu estava nas primeiras páginas. Mas pela introdução dele, já deu para perceber muito bem a opinião de Fidel Castro sobre a religião. Ele falou o seguinte, que o cristianismo tem muito mais a ver com o comunismo do que com o capitalismo. E olha, antes que vocês falem assim, não, mas olha só. Quem escreveu esse livro foi um religioso, foi Frei Beto. Foi um religioso que escreveu esse livro aqui. E na verdade esse livro ele de certa forma é a conversa entre ele e o Fidel Castro, a conversa que ele teve com Fidel Castro sobre religião. Que os dois debateram durante horas. Segundo o Frei Beto, teve 23 horas só de debate sobre religião. E aqui o Frei Beto, ele tira um pouco daquela imagem de bicho papão que o pessoal tem do comunismo, de que o comunismo é contra a religião. De certa forma, suas raízes são por causa do marxismo, mas aqui no comunismo de Cuba, que eles levam a filosofia de Lenin, né, a sério, a forma de governo de Lenin, né? Não, eles não são contra a religião, pelo contrário, né? Porque eles não são contra a religião, porque o que eles veem, a luta deles é contra o capitalismo, o negócio dele, a luta é entre classes. E a maioria do povo tá dentro da igreja, tá dentro da religião. Então, ir contra a religião seria ir contra o povo, seria ir contra o proletariado, né? E também, segundo ele, mais um pretexto para os Estados Unidos ficar enchendo o saco aqui. Você pode perceber que o discurso deles antes e anti-yankee, né? Você vai dá para perceber ao longo do livro um discurso anti-Tio Sam, né? Mas beleza. Por que eu estou apresentando esse livro aqui, né? Porque eu acho que o mundo precisa melhorar, o mundo precisa mudar para melhor. Eu não quero um estado, que me dite o que eu devo pensar. Não quero isso. Ou seja, um estado totalmente religioso. Ou um estado totalmente ateu. O que eu quero é um estado laico, né? E eu vou, como eu fazendo os meus vídeos mais antigos, eu vou ler um texto aqui que eu escrevi para vocês. E esse texto foi inspirado numa conversa do YouTube que eu tive no meu vídeo lá sobre do filme do Noé. E eu percebi uma coisa muito legal, né? E se eu disser para vocês que o Deus cristão, o Deus que os cristãos louvam, não é o mesmo Deus descrito na Bíblia? Vamos analisar ambos. O Deus bíblico é cruel,
genocida, infanticida, escravocrata, misógino, hipócrita, mentiroso, machista e principalmente vingativo. Agora vamos para o Deus cristão, paz e amor, misericordioso e justo. Gente, vocês podem falar assim, mas ele só é dessas coisas, qualidades ruins aí no Antigo Testamento. Ele mantém alguma dessas características aí no Novo Testamento ainda. Como, por exemplo, a parte do escravocrata. Ele não fala nada sobre acabar com a religião, acabar com a escravidão. Ele não fala nada sobre acabar com a escravidão. É uma coisa que você deve se pensar. E o Deus descrito na Bíblia é totalmente diferente do Deus que os cristãos acreditam. Isso se deve a mudanças de paradigmas da sociedade pela moral ser subjetiva, ou seja, ela muda de acordo com a época e espaço geográfico. A moral construída pelas pessoas já está totalmente diferente das pessoas de 2000 anos atrás. A Bíblia é o recipiente da moral das pessoas que a escreveram, e não uma fonte de moral. Nós somos uma fonte de moral, pois se a Bíblia fosse uma fonte de moral, ela também mudaria. Isso já não é possível de acontecer, pois todo texto é o recipiente de uma moral vinda daquele que a escreveu. Então, milênios de mudanças culturais causaram essas discrepâncias entre o Deus cristão e o Deus bíblico. Até aí nenhum problema. O problema surge quando cristãos conservadores tentam alcançar seus objetivos ao citar passagens bíblicas para justificar suas ações coercivas. Resumidamente, quando as pessoas confundem esses dois deuses distintos, ocorre um grave problema na formação moral destas pessoas, e elas podem ser facilmente manipuladas por qualquer um que alegar que uma determinada atitude é permitida ou até mesmo encorajada por ter suporte bíblico, ou uma determinada atitude ser desencorajada ou até mesmo proibida por ter suporte bíblico. Assim, as pessoas não pensam por si mesmas, adotando uma moral de milênios atrás. Antes, a escravidão era justificada biblicamente. Não é à toa que o grupo reacionário à emancipação dos negros escravos era o de cristãos conservadores. O mesmo ocorre com os gays, pois o preconceito contra os mesmos ainda são justificados biblicamente. Agora, uma última mensagem para vocês. Sejam cristãos. Não sigam a Bíblia. Essa é uma mensagem que eu deixo para vocês aqui nessa sexta-feira santa. E partiu comer churrasco.